Flamengo fecha negócio de supetão. Vasco manda recado ao Fla e tem novidade importante no mercado da bola. Mas será que o Mengão está preparando mais uma movimentação? E atenção, porque também temos novidades sobre Pulgar, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Henrique e a preparação para um próximo jogo do Brasileirão. Se você é Flamengo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje tem muita coisa importante para explicar. A nação está de olho em cada movimento do clube. O sábado começou com o Flamengo trabalhando forte antes de mais uma partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão viaja hoje para São José do Rio Preto e amanhã encara o Mirassol às 6h30 da tarde no Maião. E esse jogo ganhou ainda mais importância por causa do que acontece na parte de cima da tabela. O Palmeiras entra em campo antes do Flamengo, contra o Fluminense, no Maracanã. Ou seja, quando o Mengão entrar em campo amanhã, já vai saber exatamente o resultado do principal concorrente na briga pelo título. E isso pode mudar completamente o peso dessa partida. Se o Palmeiras tropeçar e o Flamengo fizer sua parte, a distância pode diminuir de maneira importante, ainda com uma partida atrasada para o rubro-negro. Só que existe um problema. O Flamengo pode ter uma baixa importante. Bruno Henrique ainda sente dores no tornozelo esquerdo e não participou do treinamento anterior. A comissão técnica vai avaliar a situação antes de definir se ele viaja e se terá condições de começar jogando. E pensando também na decisão contra o Cruzeiro pela Libertadores, existe a possibilidade do Flamengo preservar o atacante. Além de Bruno Henrique, o técnico Leonardo Jardim também não conta neste momento com jogadores que seguem em recuperação física, mas tem uma situação que chama bastante atenção. A tendência é de força máxima contra o Mirassol. Nada de entrar em campo pensando em poupar todo mundo. A briga pelo Campeonato Brasileiro exige pontos, principalmente porque o Palmeiras está na frente e qualquer tropeço pode custar muito caro. E depois do Brasileirão, o foco volta imediatamente para a Libertadores. O Flamengo terá a partida de volta contra o Cruzeiro, no Maracanã, e precisa administrar muito bem esse calendário. E enquanto o Jardim pensa na escalação, outro assunto movimenta os bastidores. Eric Pulgar pode renovar com o Flamengo. Segundo informações, a tendência é que o jogador estenda o vínculo até dezembro de 28. Restam alguns detalhes relacionados à multa rescisória. E essa negociação é interessante porque envolve uma mudança de cenário. O Flamengo já havia renovado com o Pulgar anteriormente, mas naquele momento a multa rescisória ficou em um patamar considerado baixo para o mercado internacional. Agora, com a valorização do jogador e o bom rendimento apresentado recentemente, as conversas voltaram a ganhar força. E aí fica a pergunta: Pulgar merece essa renovação? O volante tem seus críticos, recebe cartões, já teve momentos de instabilidade e algumas expulsões pesaram contra ele, mas também tem apresentado atuações importantes. E no futebol, principalmente em um elenco que disputa várias competições, é preciso colocar isso tudo na balança. Só que existe outro jogador cujo futuro também pode movimentar o Flamengo. Everton Cebolinha ainda pode deixar o clube nessa janela. O atacante está afastado em um quadro gripal e sua participação contra o Mirassol ainda não está confirmada. Além disso, existe a possibilidade de uma saída para outro clube brasileiro. O grande obstáculo é financeiro. O salário do Cebolinha é considerado alto para boa parte dos clubes nacionais. Então, para uma negociação acontecer, seria necessário encontrar um projeto que faça sentido para o jogador e também uma solução financeira. Ou seja, essa história ainda pode render muito. E falando em mercado da bola, tem outro nome que continua despertando atenção: Luiz Henrique. O Flamengo ainda não desistiu completamente da possibilidade, mas, segundo informações apresentadas, a situação é considerada difícil. Nesse momento, portanto, não existe motivo para tratar uma possível chegada como algo encaminhado. É uma possibilidade que continua sendo monitorada. E enquanto o Flamengo olha para jogadores que podem chegar, também existe movimentação envolvendo a base. O atacante Alan Santos, que vinha se destacando na Libertadores da categoria, está acertando sua saída para o Benfica. A transferência não terá custo para o clube português, enquanto o Flamengo mantém 50% dos direitos econômicos do jogador, pensando em uma eventual negociação futura. É mais um movimento que mostra como o Flamengo vem tentando equilibrar formação de jogadores e oportunidades no futebol profissional. E agora vamos falar de um recado que veio do outro lado da rivalidade carioca. Sosa.
recém-contratado pelo Vasco, falou sobre enfrentar o Flamengo. E ele já conhece muito bem a força do Mengão. Quando defendia o Racing, esteve envolvido naquele confronto contra o Flamengo pela Libertadores. Agora, com a camisa do Vasco, deixa claro que sabe o tamanho desse jogo para a torcida Cruz Maltina. E aí você já sabe, quando Flamengo e Vasco se enfrentarem novamente, esse ingrediente vai estar presente, para dar uma apimentada nesse duelo. Mas antes disso, o foco é outro: Mirassol. O Flamengo precisa entrar em campo concentrado, porque não pode desperdiçar pontos justamente em um momento em que a disputa pela liderança pode ficar ainda mais apertada. E tem um detalhe importante: depois desse jogo vem a decisão pela Libertadores. Ou seja, Jardim terá que administrar não apenas 11 titulares, mas todo o elenco. A situação física de Bruno Henrique, a recuperação de jogadores lesionados e as possíveis mudanças na escalação serão fundamentais. Enquanto isso, a torcida também já olha para os próximos compromissos do Brasileirão. A CBF divulgou mais 2 rodadas. O Flamengo enfrenta o Botafogo no Maracanã e depois encara o Remo no Mangueirão. E os 2 jogos serão às 4 da tarde. Finalmente, hein, torcedor? Jogo do Flamengo às 4 horas da tarde, aquele horário tradicional que a nação conhece muito bem. Primeiro vem o clássico contra o Botafogo, no dia 30 de agosto, no Maracanã. Depois, no dia 6 de setembro, o Flamengo viaja para Belém para enfrentar o Remo. E até lá muita coisa pode mudar, porque a temporada entrou justamente nessa fase em que cada partida interfere na próxima. Um resultado no Brasileirão pode mudar a pressão sobre a equipe. Uma classificação na Libertadores pode alterar o planejamento. Uma lesão pode modificar a escalação. E uma negociação no mercado pode mudar completamente o elenco. E é por isso que a nação precisa ficar ligada, e nós aqui também. E já que estamos falando em acompanhar o Mengão em todos os momentos, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você quer vestir o Flamengo e representar o mais querido, também fora das arquibancadas, dá uma olhada no manto Flamengo masculino, jogo 3, Adidas 2026. É uma opção para quem quer ter um produto oficial e carregar as cores do Flamengo no dia a dia. Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Então você pode clicar, conferir todos os detalhes e, se estiver procurando um novo manto para sua coleção, dá uma olhada nessa opção. Vestir o Flamengo também é uma forma de mostrar essa paixão. Agora, voltando ao futebol, a pergunta que fica é: o Flamengo vai conseguir aproveitar o resultado do Palmeiras e diminuir a distância na tabela? Essa resposta começa a ser construída hoje, antes mesmo da bola rolar para o Mengão. E depois vem o Mirassol, depois Cruzeiro, depois mais Brasileirão. E é justamente nessa sequência que a temporada pode começar a tomar um rumo definitivo. Então, nação, quero saber a sua opinião. Você renovaria com o Pulgar até 2028? E mais, Bruno Henrique deve ser preservado pensando na Libertadores ou tem que jogar contra o Mirassol? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que a nação está pensando. Se você gostou das informações, deixa aquele like, se inscreve no Notícias do Mengão e ativa o sino para não perder as próximas notícias. Se quiser apoiar o canal, você também pode conferir as opções disponíveis na descrição e no comentário fixado. Então é isso, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!